Se vocês, tá, assistindo um monte de vídeo do YouTube aí, vocês já tiveram aquela coisa do tipo, nossa, mas a pessoa é muito boa, ela consegue desenhar com qualquer coisa. Por que que ela consegue desenhar com qualquer coisa? Porque a teoria tá sólida, porque a coordenação motora tá treinada. Apesar da gente não ter proficiência na ferramenta, a gente precisa de pouquíssima coisa da ferramenta para fazer ele funcionar. Se a gente consegue fazer uma linha, se a gente consegue fazer um sombreado, se a gente tem algum tipo de controle de pressão, já dá para fazer muita coisa, mesmo que seja uma ferramenta que você não conhece. Isso vai gerar umas coisas que, tipo, o pessoal acha que é onde vem o lance do dom, né? Ai, meu Deus, fulano é muito bom. Tipo, não, calma. É que a teoria tá sólida. A teoria não precisa da ferramenta. A teoria é separado, entende? Então, olha só. Quando você passar para a parte da teoria, essa parte da teoria, ela é a parte que a gente vai neurar com ela o resto da vida, tá? Eu entrei nos buracos de pesquisa interessante porque eu descobri que não existe consenso acadêmico exatamente do que é desenho e do que é pintura. Então, quando eu falar minha definição de desenho e pintura para vocês, vários asteriscos, tá? Tem gente que não vai concordar. O lance do que é fundamento e o que não é fundamento, o que é importante você estudar de teoria, vou reforçar mais uma vez, tá? Ele é dependente de para quem você está perguntando. Mas se eu tenho um portfólio de ilustração e ele é para ilustração infantil, né? Se você chega, por exemplo, num artista que está trabalhando para Marvel, a pessoa vira e fala assim, você tem que estudar anatomia, você tem que estudar mais perspectiva, saca? Isso aqui não está aparecendo no seu trabalho, mas se você quer trabalhar para Marvel, você vai ter que botar mais anatomia, você vai ter que botar mais perspectiva, entende? Do mesmo jeito, se eu chego com um portfólio de retratos realistas pra galera que faz ilustração infantil, o pessoal vira e fala assim, tá faltando estilização, né? O uso de cor tá meio tímido, porque funções diferentes, objetivos diferentes. Então, quando você pegar feedback, tá? Quando você for atrás de perguntar pra pessoa o que é fundamento e o que não é, lembra que essas teorias têm importâncias diferentes para pessoas de áreas diferentes, certo? Então não é universal, não é um pilar, não tá único ainda, sacou? No entanto, tem a base, né? Tem aquele iniciozão que eu acho que a grande maioria das pessoas concorda, tá? Eu vou separar a parte da teoria aqui pra gente. Eu vou separar ela em dois grandes grupos, tá? A gente vai ter o grupo do desenho e a gente vai ter o grupo da pintura. Tudo que tiver a ver com forma e perspectiva está dentro do desenho. Tudo que tiver a ver com massa de cor e valores está dentro de pintura. Essa é a minha definição, tá? Se você tiver entendendo como é que você está lidando com forma, lidando com essa projeção do espaço tridimensional, né? Isso está dentro de desenho. Só que aqui dentro do desenho também tem o aspecto da silhueta. E a silhueta entra a estilização. Quando eu falo de silhueta, inclusive eu fui atrás de mais uma palavra porque eu precisava de uma palavra a mais para explicar isso. Deixa eu pegar meus props aqui, peraí. Ó, cubo, tá vendo? Cubo. Cubo é uma forma 3D. Toda vez que eu falar forma, eu estou me referindo ao objeto tridimensional, tá? Então, quando eu usar a palavra forma, a gente está falando do 3D, tá? Quando eu estiver falando de formato, formato é o quadrado que eu desenho na tela. Formato é essa coisa que eu desenhei aqui. Isso é um formato. Então, o formato, tá? Ele vai ser inerentemente 2D. E as duas coisas são pertinentes ao desenho. Uma das maiores pegadinhas que eu tive estudando arte é que o pessoal acha que o que dá volume, o que dá a sensação do tridimensional é sombra e luz. E eu tenho uma notícia muito estranha para vocês, galera. A sombra e luz, ela intensifica
Mas o que faz ficar tridimensional, o que faz parecer com volume, é perspectiva. Se você quer que o seu desenho fique com volume, se você quer que ele exista no espaço, vocês vão ter que encarar a perspectiva. E aí, a perspectiva vai inclusive te dar onde que fica a sombra. E aí você entra nos valores, e aí você entra na pintura, sacou? Dá para fazer muita gambiarra só com sombra e luz, mas o volume de verdade está na perspectiva, certo? A perspectiva representa formas. Essas formas vão te dar formatos que você desenha. E é dessa forma, representada em formatos, que vem o volume. Quando você pintar eles, que você escolher quão escuro e quão claro eles são, você entra na sombra e luz, que ele tem a ver com a pintura, certo? Então, vamos lá. O que a gente precisa aprender, né? O que é a base desses dois? A gente, inclusive, tem o Masterclass, tá? Então, fiquem ligados, porque a gente começa na observação. Observação é o primeiríssimo. Observação vai ser a base do desenho e da pintura, tá? Tem uma frase dessas célebres da história da arte aí, que é: não desenhe o que você sabe, desenhe o que você está vendo. Não pinte o que você sabe, pinte o que você está vendo. Isso vai filtrar em tudo. Eu achei que era assim, tá errado. Olha de novo. Então, aprender a observar, ele é a base dessa teoria toda, certo? Feito aqui, o que a gente precisa estudar em desenho? Desenho vai ter disciplinas como proporção, né? Ele vai ter perspectiva. Peraí, perspectiva, isso. Ele vai ter gesto, né? Gesto e ritmo tem a ver com desenho, certo? Então, essas 3 disciplinas aqui, ó, é o que vai guiar muito de como você desenha, tá? Baseado aqui na proporção, na perspectiva, você vai conseguir estilizar, tá? Mas você primeiro precisa entender o que são essas 3 coisas para você começar a ter controle sobre a sua estilização. Que é o lance do faz o olho um pouquinho maior, faz o nariz um pouquinho mais distorcido, faz o personagem com 2 cabeças de altura. Quando você está fazendo um tibi com 2 cabeças de altura, isso é uma medida de proporção. Se você consegue medir 2 cabeças de altura para o tibi, você consegue medir 8 cabeças de altura para um ser humano realista, né? Então, saca? É proporção, é aprender a medir as coisas. Quando você fala não consigo desenhar gente realista, Sula, só consigo desenhar gente anime, é porque você não observou realista o suficiente. Você não passou o tempo tentando desenhar pessoas de verdade. E aí você não consegue, tá? Esse pensamento é o mesmo pensamento do lance do cenário. Eu tenho um exemplo excelente, tá? Que é o seguinte, ó. As pessoas falam para mim que elas não conseguem desenhar cenário, que desenhar cenário é muito difícil. E aí eu vou falar para vocês assim, sem pensar muito. Qual é a altura do assento da cadeira em relação à sua perna? Aham. A grande maioria das pessoas acha que o assento da cadeira fica tipo no meio da coxa de uma pessoa adulta. Mas não é. O assento da cadeira fica na altura do joelho, galera. Se ele ficar na altura da coxa, você tá pegando aqueles bancos altos que fica na balcão, né? E aí você começa a perceber que, tipo, eu não sabia a altura da cadeira. E aí você tenta desenhar uma cadeira de imaginação e ela fica errada porque você tá desenhando o que você sabe e não o que você tá vendo. Então, você não consegue desenhar cenário porque você nunca observou o cenário. Você quer aprender a observar o cenário? Vai desenhar o cenário de referência, entende? Então começa a medir essas coisas. Isso tudo cai dentro da proporção. Que altura que as coisas têm uma relativa a outra. Qual o tamanho que as coisas têm uma em relação a outro, saca? Isso é observação. Você vai estudar a proporção das coisas, certo? Entendendo a proporção, tá? Aqui dentro da perspectiva, tem um conceito simplificado que eu gosto demais da conta, que vai resolver a grande maioria dos seus problemas, que é sobreposição, tá? Sobreposição é super simples. O que está na frente do quê? Só que quando você começa a complicar essa sobreposição, porque, por exemplo, né, deixa eu pegar nosso cubinho aqui, né? O cubo ele tá atrás da minha mão, né?
Mas eu quero que vocês sejam um pouquinho mais específicos com isso aqui, ó. A minha mão tá na frente do cubo, mas esse canto aqui, ó, ele tá mais perto da câmera do que esse. E esse canto aqui, ó, é o mais longe da câmera, né? Então você começa a entender que, tipo, ó, a minha mão tá na frente, né? Esse dedo aqui, ó, esse dedo é o mais da frente, esse aqui é o mais de trás, e esse aqui é o ponto mais de trás da câmera. Então não é só o cubo tá na frente da mão. Não, não, não. Esse dedo tá na frente, esse tá no meio, esse tá atrás, essa quina aqui, né, tá na frente, essa quina tá atrás. E aí você começa a extrapolar esse conceito. Você vai desenhar, por exemplo, uma perna, né? E você fala que assim, ó, estou vendo uma pessoa vista de cima para baixo, e aí a gente faz aquele esqueminha do quadril aqui, né? Deixa eu dar zoom aqui para vocês verem direitinho, ó. E aí, essa quina do quadril é a coisa mais perto da câmera. Quando eu estou desenhando a perna da pessoa de pé, a coxa está na frente do joelho, né? E o joelho está na frente da canela. E a canela está na frente do tornozelo, que está na frente do pé. A ponta do pé está na frente do calcanhar. E aí você começa a criar toda essa hierarquia. Então, começar a pensar nessa sobreposição, tá? Vai te ajudar muito a entender a perspectiva. O que está na frente do quê? Não no nível simples, não no nível objeto inteiro, no nível tridimensional. Qual quina do objeto está mais próxima de você? O que está mais perto da câmera? Certo? Então, sobreposição é um conceito muito, muito importante, certo? E aí vocês vão começar a navegar esse lance da perspectiva. Eu super recomendo vocês começarem, se perspectiva, ponto de fuga, assustar muito, tem um negócio chamado perspectiva isométrica. Começa por ali que você vai começar a praticar, alinhar coisas no eixo. Lembra o lance da coordenação motora lá? Sabe? Quando você começar a pensar em que, tipo, o que está alinhado com o que, perspectiva vai começar a fazer sentido. Então, se os pontos de fuga, eles estão te assustando, começa pela perspectiva isométrica, certo? E o gesto e o ritmo, ele é... Então, olha só, tem uma explicaçãozinha que eu acho que ele é importante, tá? Que eu vou passar aqui para vocês. Vamos supor que a gente está fazendo uma aula de desenho de observação. Aí o professor chega ali e ele monta um displayzinho, e nesse display tem uma maçã, né? Essa maçã está iluminada por uma luz, né? E essa luz, tá? Ela faz uma sombra aqui, ó. A gente vai chamar isso aqui de U3D. Isso aqui é o objeto de verdade. Quando você está aqui no seu cavalete, né? Você está aqui, seu cavalete, aí tem um papelzinho. E aí você está observando essa maçã na sua frente. Você vai vir aqui e você vai escolher, né, quais as manchas você vai fazer para representar isso que você está vendo. Onde que você vai colocar a sombra, aonde que vai entrar essas interseções, né? Peraí que tá, a gente tem que prender isso aqui na cavalete, agora sim. Isso aqui eu vou chamar de U2D, tá? Quando eu estou me referindo ao 2D, eu estou me referindo ao desenho que você fez aqui na tela. Quando você escolheu juntar o formato da sombra da maçã com o formato da sombra projetada da maçã num formato novo, que são esses dois formatos juntos, você fez uma escolha. Essa escolha, ela foi feita no 2D, né? Então, quando você está desenhando esses formatos, quando você está desenhando essas silhuetas, você está interpretando o que tem no 3D e convertendo ele para o 2D. Essa parte precisa ser praticada. Você precisa passar por esse processo várias vezes, porque tem muitas sutilezas. Sabe esse lance da sobreposição? Quando eu falo sobreposição, você pensa no objeto inteiro na frente do outro objeto. Mas eu te mostrei como é que consegue ser muito mais complexo do que isso. Então, quando você pratica fazer essa transição do 3D para o 2D, você está praticando desenhar bem esses formatos que vão representar o 3D. E aqui, você consegue pirar. Nessa transição é quando eu posso vir aqui e fazer uma maçãzona deformada, né? Uma maçãzona estilizada, que ela é uma interpretação do que eu estou vendo. Quando você faz essa interpretação, quando você faz esse estilo, normalmente o que está acontecendo?
Você está pegando informação que estava lá no 3D e escolhendo ignorar. Então, tem informação que você está deixando de fora. O 2D, ele é inerentemente simplificado. Você perdeu uma dimensão, né? Você está vindo de uma dimensão tridimensional para uma bidimensional. Só que às vezes, quando você estuda só a foto, quando você estuda só a ilustração, você não sabe a informação que está ficando de fora. Então, fazer o estudo direto do objeto de verdade, do tridimensional, vai te ajudar a entender muito do que a teoria está falando se você só estudou de foto. Tem coisa que você literalmente não sabe do que eles estão falando porque você não desenhou direto do objeto real. Então, esse exercício de fazer essa transição do 3D para o 2D, ela é muito importante para você aprender a entender a quantidade de informação que tem na sua referência e o que você vai trazer para o seu desenho, para a sua ilustração no final. Certo? Você assistiu um corte da minha live. Se você curtiu o que você viu, não esquece de dar like, dar subscribe. E se você quiser apoiar a gente financeiramente, a gente tem um Apoia-se ou você pode se tornar membro do canal. Tá todas as opções aqui embaixo. Se você quiser participar da live e fazer perguntas, é toda quarta-feira, 19 horas. Te vejo lá.